Assim José foi comunicar a Faraó. Meu pai, meus irmãos, suas ovelhas, seus bois e tudo que eles têm vieram da terra de Canaã e estão na terra de Gósen. Ele escolheu 5 dos seus irmãos e os apresentou a Faraó. Faraó perguntou aos irmãos dele. Qual é o seu trabalho? Eles responderam a Faraó. Seus servos são pastores de ovelhas, assim como os nossos antepassados. Disseram também a Faraó. Viemos morar como estrangeiros no país, porque não há pasto para as ovelhas dos seus servos na terra de Canaã, pois a fome lá é severa. Então, por favor, deixe que seus servos morem na terra de Gósen. Faraó disse então a José. Seu pai e seus irmãos vieram para cá ficar com você. A terra do Egito está à disposição de vocês. Faça com que seu pai e seus irmãos morem na melhor parte do país, que eles morem na terra de Gósen. E se você conhece homens capazes entre eles, ponha-os como responsáveis pelos meus rebanhos. Então José levou Jacó, seu pai, para dentro e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou Faraó. Faraó perguntou a Jacó. Qual é a sua idade? Jacó respondeu a Faraó. Os anos das minhas peregrinações são 130. Têm sido poucos e aflitivos os anos da minha vida. Não são tantos como os anos de vida dos meus antepassados, de suas peregrinações. Depois disso, Jacó abençoou Faraó e se retirou da presença dele. Assim José instalou seu pai e seus irmãos na terra do Egito e lhes deu uma propriedade na melhor parte da terra, na terra de Ramsés, como Faraó havia ordenado. E José supria de alimento seu pai, seus irmãos e todos os da casa de seu pai, de acordo com o número de suas crianças. Não havia alimento em toda a região, porque a fome era muito severa. A terra do Egito e a terra de Canaã ficaram esgotadas em resultado da fome. José recolhia todo o dinheiro que havia na terra do Egito e na terra de Canaã, que as pessoas davam em troca dos cereais que compravam, e José levava o dinheiro à casa de Faraó. Com o tempo, esgotou-se o dinheiro da terra do Egito e da terra de Canaã, e todos os egípcios começaram a ir a José, dizendo: Dê-nos comida! Será que vai nos deixar morrer porque o nosso dinheiro acabou? José disse então: Se o seu dinheiro acabou, entreguem os seus rebanhos, e eu lhes darei comida em troca dos seus rebanhos. Assim começaram a levar seus rebanhos a José, e José lhes dava alimento em troca dos seus cavalos, das ovelhas, dos bois e dos jumentos, e os abasteceu de alimento em troca de todos os seus rebanhos durante aquele ano. Quando aquele ano terminou, começaram a ir a ele no ano seguinte e a dizer: Não esconderemos do meu senhor que o dinheiro e o rebanho de animais domésticos já foram dados ao meu senhor. Não temos mais nada a oferecer ao meu senhor, a não ser o nosso corpo e a nossa terra. Será que vai nos deixar morrer junto com a nossa terra? Compre a nós e a nossa terra em troca de comida, e nós, junto com a nossa terra, nos tornaremos escravos de Faraó. Dê-nos sementes para que vivamos e não morramos, e para que a nossa terra não fique desolada. José comprou então toda a terra dos egípcios para Faraó, porque todos os egípcios venderam seus campos, pois a fome era muito severa, e a terra passou a pertencer a Faraó. Então ele transferiu o povo para as cidades, de uma extremidade do território do Egito até a outra extremidade. Somente não comprou a terra dos sacerdotes, porque o alimento dos sacerdotes vinha de Faraó, e eles viviam do alimento que Faraó lhes dava. É por isso que não venderam sua terra. José disse então ao povo: Vejam, hoje eu comprei tanto a vocês como a sua terra para Faraó. Aqui há sementes para vocês, semeiem a terra. Quando a terra produzir, deem 1/5 a Faraó, mas 4 partes serão de vocês, para semear o campo e para alimentar vocês, suas crianças e os de suas casas. Assim eles disseram:
O Senhor preservou nossa vida. Que achemos favor aos olhos do meu senhor, e nós nos tornaremos escravos de Faraó. Então José fez disso um decreto, que é válido até hoje em toda a terra do Egito. 1/5 da produção pertence a Faraó. Somente a terra dos sacerdotes não se tornou de Faraó. Israel continuou a morar na terra do Egito, na terra de Gósen, e eles se estabeleceram nela, tiveram filhos e se tornaram muito numerosos. Jacó viveu na terra do Egito por 17 anos, de modo que os dias de vida de Jacó foram 147 anos. Aproximando-se a hora de Israel morrer, ele chamou seu filho José e disse: Se eu achei favor aos seus olhos, por favor, coloque a mão debaixo da minha coxa e demonstre amor leal e fidelidade para comigo. Por favor, não me enterre no Egito. Quando eu morrer, leve-me para fora do Egito e enterre-me na sepultura dos meus antepassados. Portanto, José disse: Farei o que o senhor está pedindo. Então ele disse: Jure-me. De modo que lhe jurou. Nisto Israel se curvou junto à cabeceira da sua cama.